professor Franco, por abrir essa oportunidade de falar sobre esse tema sensível, delicado, que é o da finitude. Esse é, na verdade, o tema sobre o qual vamos falar a partir de Shakespeare, né? O solilóquio famoso, que está na primeira cena do terceiro ato de Hamlet, tragédia de 1600. Também a partir do capítulo 7º de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o capítulo do Delírio, e finalmente o poema A Máquina do Mundo, de Drummond. A peça do Shakespeare é de 1600, o romance do Machado é de 1880, e o livro do Drummond, aliás, publicado recentemente pela Cotovia, em Portugal, é de 1951, né? Meados do século passado, portanto. Desde já agradeço também a ajuda da Cristiana Lucas, que vai ler para nós trechos dos textos dos autores citados, não é? E obrigado a vocês pela presença. O solilóquio, então. Começo por pedir desculpa ao Shakespeare e à Sofia, porque é possível que a minha leitura não seja de todo a melhor. Se vale a pena informar, o solilóquio aqui, a peça aqui está na tradução de Sofia de Mello Breiner. É uma edição dos anos 90, da editora Lelo. Ser ou não ser, é isso a questão. Será mais nobre deixar que o espírito suporte os golpes e as setas da fortuna ultrajante, ou erguer armas contra um mar de angústias e, não aceitando, pôr-lhes termo? Morrer, dormir e talvez sonhar. Ai, mas aqui é que está o difícil, pois os sonhos surgirão nesse sono da morte, quando tivermos despido o tumulto mortal. É isso que nos detém, esta é a suspeita que dá tão demorada vida ao sofrimento. Pois quem suportaria as chicotadas e as troças do tempo, a justiça do opressor, os desprezos do orgulhoso, a angústia do amor desprezado, a demora da lei, a insolência das autoridades e os desdéns que o mérito paciente recebe dos medíocres, se com o punhal pudesse criar ele próprio a sua paz? Quem quereria levar os fardos e gemer e suar sob uma vida exausta? Mas o terror de alguma coisa que está depois da morte, país desconhecido, de cujas fronteiras nenhum viajante regressa, perturba o nosso desejo e leva-nos a suportar o mal que temos e a não voar para males dos quais nada sabemos. Assim a consciência faz de nós cobardes, e assim o primitivo brilho da vontade desmaia sobre a pálida cor do pensamento. Empreendimentos de grande alcance e grande peso torcem por causa disto o seu caminho e perdem o nome de ação. Silêncio agora. A doce Ofélia, ninfa nas tuas orações, lembrados sejam meus pecados todos. Ele vê a Ofélia e a seguir vai conversar com ela. Então, farei um prólogo, esse já é um prólogo, farei um prólogo e espero que o prólogo não seja mais longo que a própria palestra. Mas fiquem calmos que não será. Considerações assim genéricas seriam as seguintes. Uma ideia verdadeira, porém banal, é de que as perguntas irrespondíveis sobre Deus, universo, vida e morte devem ser feitas outra vez a cada geração. Se essas questões nos inquietam, que ao menos possamos expressar a nossa perplexidade, articulando-as novamente. Não estou no artigo ainda, tá? O artigo já chegará. Então essas perguntas se fazem e se refazem, não somente porque nossos poderes de pesquisa são escassos. Nossos recursos se afiguram tão escassos porque essas perguntas não têm objeto. Seu objeto é de outra ordem, reside noutro sítio. Que ordem? Que sítio? Tento responder. Ao indagarmos por Deus ou sobre o que exista após a morte, perguntas conexas, perguntas interligadas, damos forma de fato a nossos medos e desejos, a nossas expectativas.
A imagem bíblica segundo a qual Adão e Eva descobriram espantados que estavam nus simboliza, creio, a descoberta de que eram mortais. Somos mortais e as religiões terão nascido para responder a essa percepção geradora de angústia. As ciências naturais partem do que é captado pelos sentidos, partem do que observamos, para em seguida raciocinar sobre esse material, formulando hipóteses. Depois submetem essas hipóteses à experimentação. Conhecemos isso, né? É o modelo da pesquisa científica. Tá? Não estamos no artigo ainda não. Ao fim, os testes devem confirmar essas hipóteses ou refutá-las, criando-se ou não uma nova teoria. Os experimentos em física são o grande modelo aqui, e Galileu Galilei esteve entre os seus pioneiros. No caso das mitologias, das religiões e das artes, a poesia, acho eu, é o melhor exemplo neste caso. As verdades poderão ser apenas intuídas, e essas intuições serão expressas por imagens. Toda assertiva religiosa é de natureza metafórica. Esse gênero de verdades, ou de afirmações que aspiram ao estatuto de verdade, não admite ser confirmado ou negado pelos instrumentos da razão, cujo modelo sumário envolve, como foi dito, a observação, as operações lógicas e os experimentos. Assim, Deus, ou a ideia de Deus, consiste numa hipótese que, embora magnífica, não pode ser provada nem refutada, destinando-se, portanto, a permanecer hipótese, adotados os termos racionais. Ressalto, as ciências ditas exatas se ocupam por excelência do mundo material, físico, químico, biológico, campos passíveis de ser conhecidos objetivamente, e que de fato podemos vir a conhecer mais e mais. Em lugar de imaginar que o assunto, o objeto de conhecimento da poesia, das mitologias, das religiões, por sua vez, seja o mistério, a divindade, o insondável, o que converteria tal objeto em uma espécie de não-objeto, de vazio a suscitar perguntas que jamais se resolvem, geração após geração? Propomos pensar que o objeto dessas disciplinas, mitologia, religião, poesia, seja o campo da subjetividade. Peço desculpa. O campo da subjetividade. O nosso desejo mesmo de decifrar o mistério do universo e nele o da vida humana. Nossos medos e expectativas quanto à vida e morte. A dar crédito ao que se procurou expor, a religião não fala de Deus. Perdão, a religião fala não de Deus, mas de nós próprios. Então, o que se diz, o que se procurou estudar nesse artigo, foi a maneira como Shakespeare, em 1600, pela primeira vez, admite a nossa ignorância quanto ao que há depois da morte, o que está sumarizado no solilóquio e de forma ainda mais sintética quando ele nomeia o território da morte como o país desconhecido ou o país jamais visitado, de onde nunca ninguém voltou, de onde ninguém regressa, como diz a Sofia aí. Tá? Então, eu vou ler parte e vou sumarizar parte, vou saltar algumas partes também. Né? Só vou ler a maior parte do tempo, porque acho que está melhor formulado por escrito. Né? Ao escrever, nós pensamos e repensamos, não é assim quando falamos, não é? Mas não vou ler tudo, até porque o tempo não nos permitiria. Então, é só para dizer que esses textos foram escritos em épocas diversas, mas versam todos sobre a finitude e tem em relação a ela uma atitude desencantada, cética. Mas o tema é esse, né?
E como é que isso se liga com a inexistência ou a existência de Deus, já veremos, mas desde logo fica claro que são perguntas conexas, né? A sobrevivência, a subsistência da alma, né? Só é possível, só se pode pensá-la se se supõe uma atmosfera regida por Deus que ultrapasse o natural, não é? Sem a ideia de sobrenatural, você não pode pensar a alma sem o corpo. Todas as funções mentais, designáveis como funções anímicas, dependem do corpo. Então, sem Deus, não há alma. Em termos puramente lógicos, eu digo, né? Então, talvez não leia muito, é interessante notar que Hamlet começa com um paradoxo, né? Quer dizer, encerra um paradoxo. É que Shakespeare diz nesse solilóquio, que se tornou justamente famoso, que nós suportamos as dificuldades e as dores de viver porque não sabemos o que há depois da vida. E ele até supõe que, em alguns casos de sofrimento intenso, matar-se seria mais lógico, mais justo do que continuar vivendo. Mas nós não nos matamos porque talvez o que haja depois seja ainda pior. É isso que ele diz no solilóquio, não é? Eu diria, né, eu acho que a gente tem o direito de imaginar que o simples fato de desaparecermos ao morrer já é algo gerador de angústia. Ele nem sequer fala disso, mas eu acho que isso está implícito. Ele fala que não sabemos o que é depois. Do contrário, seria um punhal, né? Ele diz isso. Então eu vou dizer o seguinte, é paradoxal porque a peça começa pela aparição de um fantasma. Não é? Paradoxos, incoerências não são raros em Shakespeare. Não é? Você tem que fechar os olhos a certas incoerências para poder curtir as peças, para poder receber o seu impacto literário e cênico, quando é o caso. Então eu digo o seguinte, a história começa justamente pela aparição do fantasma de Hamlet pai, que volta à vida para revelar que foi assassinado e não morto por efeito de uma serpente venenosa que o picou por acidente, não é? Hamlet já estava desalentado, desolado com a morte do pai, fica evidente muito mais, porque o pai vem pedir que ele se vingue, e ele já estava também desalentado porque a mãe se casa com o tio, que foi o assassino de seu pai, muito brevemente, são 2 meses, né? Então o que eu queria dizer para explicar isso, ao contrário do que eu imaginei, não vai ser possível ler de fato, e talvez seja até melhor não ler. Oi? É melhor não. Você falando de nada assim, Tá certo. Não se trata aqui, o professor tá assim hoje, especialmente gentil comigo, mas tudo bem. Tá bom. Não se trata aqui propriamente de incoerência, gente, mas do fato de que as linhas do enredo em Hamlet obedecem a uma lógica, a que vai do assassinato até a consumação da vingança, em 5 atos, enquanto as palavras dos solilóquios, são vários na peça, atendem a outra lógica relacionada à visão de mundo do autor e de alguns de seus contemporâneos. Os 2 planos, solilóquios e enredo, se ligam, mas guardam certa autonomia. Então eles têm, os solilóquios, a tarefa de nos dar acesso aos pensamentos mais íntimos, e o Hamlet é um intelectual de seu tempo. Ele, curiosamente, aí, ficção e vida se ligam, porque a gente pode pensar que Giordano Bruno é um dos pensadores que terá influenciado Shakespeare. E Giordano Bruno deu aulas em Wittenberg, onde o personagem Hamlet foi estudante, curiosamente. A menção a Bruno justifica-se, apesar de não conseguirmos discernir na peça influência direta do filósofo. No entanto, a militância de Bruno, passando por várias cidades europeias e tendo problemas em quase todas elas, por conta do que ele contava, ele não tem uma visão ateia do mundo. Ele tem uma visão distinta. Depois, na hora do debate, há uma pequena nota lá no final em que eu procuro resumir a visão de Bruno, né?
deixa de ser um Deus único, deixa de ser monoteísmo e passa a ser uma crença numa espécie de animismo, uma espécie de panteísmo, né? A visão de mundo que o Bruno tem. E por conta dessa visão foi morto na fogueira em 1600, mesmo ano da peça. As coisas todas se aglomeram aí ao longo do século XVI e aí já no 17, já começando o 17, ou sendo o último ano do anterior. A concepção de universo em que a Terra já não ocupa lugar central, desenvolvida por Bruno a partir de Copérnico, estabelece a novidade da cosmologia renascentista, que por sua vez incide sobre a visão do humano. Então, o autor se viu livre para exprimir ideias identificadas aos intelectuais cosmopolitas, iconoclastas, representativas daquela época pródiga em mudanças. Refiro-me, portanto, a certo ceticismo renascentista que não se encontra nos dramaturgos do período, entre eles o português Gil Vicente e o espanhol Calderón de la Barca, ambos excelentes, sim, porém atados às esferas culturais, a do catolicismo ainda medieval ou depois a da Contra-Reforma, nas quais a crença cristã, tranquilizadora quanto ao que exista depois da morte, permanece dominante. A Inglaterra também viveu a intolerância religiosa, certo? E tampouco encontraremos ideias similares às hamletianas em dramaturgos britânicos contemporâneos de Shakespeare. Os exemplos aqui podem ser Thomas Kyd, né, autor de A Tragédia Espanhola, na qual Shakespeare se baseou nessa peça, e o Marlowe, né, autor de uma peça fantástica chamada Fausto, que quebra um pouco do dogmatismo a que ela ainda obedece pelo humor, não é? Afinal do que trata o solilóquio, de saída vamos ver que se dá num quadro de desconfiança e dissimulação, seja a desconfiança de Cláudio Polônio, pai de Ofélia, contra Hamlet, seja de Hamlet contra eles. Então, os vigias, né, aqueles que ficam ali para fiscalizar o Hamlet, ouvem a pergunta, e não puderam, com fala habilidosa, obter-lhe a confissão desse desvairo, que assim perturba a calma dos sentidos com turbulenta e perigosa insânia, né? Quer dizer, o Hamlet está louco mesmo ou está fingindo loucura? É isso que eles querem saber, não é? Cláudio tem medo que Hamlet descubra o que aconteceu, ou pior, acha que ele já descobriu e teme por seu comportamento, que só pode ser o de vingar o pai, de reocupar o trono, né, em nome do pai. Então, aqui vamos ao solilóquio propriamente, que nos interessa mais que o próprio enredo. Fala-se, como a Sofia usa palavras um pouco diferentes, mas o sentido evidentemente é o mesmo, fala-se em flechadas da trágica fortuna, fala-se em dores, diante das quais nós teríamos o caminho da resignação ou da coragem. Então Hamlet diz, pelo sono findam-se as dores, como os 1000 abalos inerentes à carne, é a conclusão que devemos buscar. Então vejam, findam-se as dores com o sono da morte. Nenhum consolo metafísico na crença da vida eterna. Os indivíduos estão limitados, segundo ele, a seu invólucro mortal. Essa é a novidade da peça. A peça ousa duvidar das soluções dogmáticas, sejam elas as soluções católicas ou àquela altura já reformada, ou já as reformadas, ou de quaisquer religiões, né? A peça diz que nós não sabemos. Essa admissão da ignorância quanto ao que há depois da vida ou depois da morte, que é a novidade filosófica de Shakespeare, em consonância com pensadores como Bruno. Então, acresce, aqui, né, é uma outra tradução, quem carregar a sua o fardo da pesada vida, se o medo do que vem depois da morte, o país ignorado, de onde nunca ninguém voltou, não nos turbasse a mente e nos fizesse arcar com o mal que temos, em vez de voar para esse que ignoramos. Acresce que ao projetarmos grandes empreendimentos, o medo da morte ou simplesmente da dor nos paralisa, atrasa e intimida. No caso aqui, o problema é o da vingança que o Hamlet terá que resolver e vai resolver no quinto e último ato.
Bom, há uma referência a Hamlet logo no primeiro capítulo do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Né? Lá está. Cubas diz assim: e foi assim, ele é um defunto autor, né? Escreve lá do outro lado do mundo, não é? Por convenção, e ele vai dizer: e foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias. Foi assim, de modo melancólico. Né? Foi assim que me encaminhei para o Undiscovered Country de Hamlet, sem as ânsias nem as dúvidas do moço príncipe, mas pausado e trôpego, como quem se retira tarde do espetáculo, tarde e aborrecido. A visão de existência e de universo expressa no 7º capítulo das Memórias mostra-se descarnada, avessa cética, avessa à contemporização cristã, e ao que parece também a de outras religiões, todas empenhadas em propiciar algum apoio diante do pavor que a perspectiva do aniquilamento naturalmente nos impõe. A contradição insolúvel reside em saber que vamos morrer. Temos consciência da finitude, ao contrário do que se dá com os animais. Como o neurótico da anedota, a gente sabe que é assim, mas não aguenta. Não sei se conhece a anedota do neurótico e do psicótico. O psicótico pensa que 2 e 2 são 5. O neurótico sabe que são 4, mas não aguenta. Mais ou menos isso. Para a doutrina especificamente católica, o destino do indivíduo na morte dependerá das virtudes por ele professadas em vida. O livre-arbítrio corresponde a acreditar que, sendo certo que viveremos depois da morte física, o lugar que nos vai caber decorrerá de nossas escolhas. Em contraste com a justificação por meio da fé e não das obras, crença protestante. No livro de Machado, esse gênero de contratos ou de consolos prévios não aparece, o que já é traço comum com a admissão da ignorância, equivalente a desamparo. Ignorância é desamparo quanto ao sono depois da vida. Então, salto esse... aqui eu apenas noto que o solilóquio está relativamente solto do enredo, assim como o capítulo do delírio está solto do enredo em Machado, no livro de Machado. Que significados se depreendem do capítulo? Então, aqui é a citação de um crítico maravilhoso chamado Augusto Maia, em que ele decompõe o episódio, a situação, em 4 pontos. Isso não vai nos interessar tanto, interessa o ponto mais alto, que é o encontro, né, por assim dizer, encontro compulsório de Brás com a mítica natureza, figura de mulher gigantesca e assustadora, que lhe mostrará algo da caótica existência humana. Então, um animal fantástico, um hipopótamo com orelhas talvez de elefante, porque abana as orelhas, nunca se viu que zoologia é essa, em que os hipopótamos têm grandes orelhas, né? Então já é algo meio patusco, meio humorístico, né? Mas vai levando o doente, que delira, e aos solavancos. Aí eu vou dizer a certa altura, o mesmo esquema de solavancos e surpresas vai reger a aparição do vulto imenso. Caiu do ar, destacou-se da terra, espanta-se Brás. O indivíduo deprecia-se diante da que se apresenta como natureza, mãe e inimiga. Frente à sua impassibilidade egoísta, ele se sente o mais débil e decrépito dos seres. O que está em causa é, portanto, a consciência de que vamos morrer, de novo, para a qual as leis naturais só podem parecer absurdas, por não atenderem a nosso desejo de continuar vivos. Quando Brás implora alguns anos mais, e argumenta que o amor à vida lhe foi dado pela própria Pandora, perguntando por que te has de golpear a ti mesmo, essa espécie de grande mãe arcaica e mítica responde: porque já não preciso de ti. Não importa ao tempo o minuto que passa, mas o minuto que vem. O minuto que é forte, jucundo, supõe trazer em si a eternidade e traz a morte, e perece como o outro, mas o tempo subsiste. Egoísmo, dizes tu? Sim, egoísmo não tem outra lei. Egoísmo, conservação. A onça mata o novilho porque o raciocínio da onça é que ela deve viver, e se o novilho é tenro, tanto melhor. Eis o Estatuto Universal, sobe e olha. Não se trata de um convite, mas de uma ordem dada a esse cadáver adiado que delira. Por favor.
Os séculos desfilavam num turbilhão e, não obstante, porque os olhos do delírio são outros, eu via tudo o que passava diante de mim, flagelos e delícias, desde essa coisa que se chama glória até essa outra que se chama miséria, e via o amor multiplicando a miséria e via a miséria agravando a debilidade. Aí vinham a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba, e a enxada e a pena, úmidas do suor, e a ambição, a fome, a vaidade, a melancolia, a riqueza, o amor, e todos agitavam o homem como um chocalho até destruí-lo como um farrapo. A dor cedia alguma vez, mas cedia à indiferença, que era um sono sem sonhos, ou ao prazer, que era uma dor bastarda. Então o homem, flagelado e rebelde, corria diante da fatalidade das coisas, atrás de uma figura nebulosa e esquiva, e essa figura, nada menos que a quimera da felicidade, ou lhe fugia perpetuamente, ou deixava-se apanhar pela fralda, e o homem a cingia ao peito, e então ela ria como um escárnio e sumia-se como uma ilusão. Obrigado, Cristiana. O narrador personagem assiste ao desfile das gerações, algumas tristes, outras nem tanto, e todas elas pontuais na sepultura. Adiante, redobra a atenção na expectativa de se deparar com o último dos séculos, o que virá resolver o mistério do movimento universal, intenso e perene, mas aparentemente destituído de significado. Em mais uma das voltas bem-humoradas armadas pelo escritor, é claro que o fim dos tempos e suas verdades espetaculares não chegam, como se Machado nos dissesse que essas verdades simplesmente não existem. O sonhador recobra a consciência, volta ao seu quarto e à condição comum. Então, salto aqui agora, fala-se do pessimismo de Machado, que não se aplica, por assim dizer, apenas às verdades religiosas, mas também às verdades científicas. Os dogmas científicos de seu tempo, evolucionistas e positivistas, são também dados por ele como dignos de dúvida, quando menos, né? Ele tem uma atitude derrisória, né? Também quanto aos poderes da ciência de estabelecer o que seja verdadeiro ou não na vida humana. Então, Machado aponta a ingenuidade, a vaidade implícita nas teses pretensamente irrefutáveis e nas correspondentes soluções infalíveis. Melchior terá disse, nenhuma certeza religiosa ou científica subjuga o pessimismo machadiano. Então a gente diz assim, a constatação é corretíssima, porém podemos relativizar esse pessimismo se imaginarmos que o romancista de fato nos convida a evitar as ilusões, os variados modos de ilusão a nosso dispor. Visto assim, o negativismo liberta, e aqui já nos encaminhamos para a conclusão, com base em Drummond. Esse livro, gostaria de mostrá-lo porque foi um alumbramento ver que numa coleção de literatura brasileira, publicada há alguns anos, poucos anos, pela Cotovia, um dos livros, são 16 livros de variados autores, é o Claro Enigma. Mais ou menos como conversávamos, quando eu entrei na loja, claro que ele estava posto de forma a que quem entra na loja o vê logo. Foi a primeira coisa, né? Um enigma claríssimo, né? O livro estava à minha espera desde Adão e Eva, né? Mas é genial, é um grande livro. O crítico que apresenta o livro, um professor português, já falo o nome dele, que organizou, aliás, a coleção toda, Abel Barros Batista, da Universidade Nova, considera A Máquina do Mundo, diz que se considera, e ele parece considerar também, talvez o maior poema que se escreveu em português no século XX. Eu diria que, ao lado de Ode Marítima, é talvez o maior poema escrito em nossa língua no século passado. Né? É uma forma, eu acho que literatura não é campeonato mundial, né? Então não há o maior, né? O maior, o menor, mas existem pontos altos que sobrelevam como que naturalmente, não é? E a gente aponta porque isso também nos dá um padrão para entender tudo mais, né? Então, já tem 5 minutos, está certo.
Então, é só para dizer que Claro Enigma se opõe a um livro publicado alguns anos antes, que é um livro de participação intensa, A Rosa do Povo, não é? Aqui é o contrário, já a epígrafe, devida a Paul Valéry, diz: os fatos me aborrecem, e ele não vai falar aqui, então, da injusta distribuição, da mecânica capitalista tão dura com os menos protegidos contra ela, mas das questões cósmicas e, nelas, a questão da vida humana. Então, o poema pode ser reunido em 5 trechos fundamentais. Tá? É a história do encontro de um caminhante, um peregrino, com a máquina do mundo, que, aliás, é um tema camoniano. E eu, apesar do tempo escasso, não vou me furtar a dizer que uma vez eu me arrisquei a escrever que, em português, pelo menos no Brasil, o modo de se pensar a existência que se consagrou não foi o filosófico, mas o literário. E se nós pensarmos que no canto 10º dos Lusíadas, lá está o mote da máquina do mundo, quem sabe essa ideia possa se estender aos clássicos portugueses também. Mas isso é um palpite, né? Digamos. Então, 5 trechos: a situação inicial, com o sujeito a caminhar na estrada erma, a aparição da máquina que franqueia seus mistérios ao peregrino, a descrição do mundo natural e humano prestes a ser iluminado, redimido, a resposta do peregrino a essa oferta e o breve epílogo. Tá? São 5 momentos, né? A primeira seção apresenta o homem a caminhar à hora do crepúsculo, acreditando-se desenganado. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de minas pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e do meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo se entreabriu e para quem de a romper já se esquivava e só de o ter pensado se carpia. A máquina do mundo se entreabriu. Né? A ênfase pode ser posta aí. Então, os elementos visuais e sonoros sugeridos criam uma atmosfera melancólica. O som do sino soma-se ao dos sapatos nas pedras. Estamos em Minas e uma igreja se supõe nos arredores. As aves e o céu cinzento se incorporam à noite que se avizinha, e esta se aproxima por analogia da noite interior, desalentada. A minha hipótese é que essa máquina do mundo, né, e a oferta que ela faz seja, na verdade, algo interior ao peregrino. Não há máquina alguma, salvo as expectativas do peregrino de resposta às questões que as suas pupilas gastas e cansadas andaram a perguntar, a investigar por toda a vida, sem resposta. Então, a luz intensa, embora intensa, suportável pelas pupilas gastas, na inspeção contínua e dolorosa do deserto, essa luz se contrapõe à mente exausta. É quando a máquina, por alegoria, fala ao viajante. Ela o convoca. Olha, repara, ausculta, essa riqueza sobrante toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas aritmética, essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular, que nem concebes mais, pois tão esquivo se revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste. Vê, contempla, abre o teu peito para agasalhá-lo. Agora, tudo que define o ser terrestre, o que gira pelo planeta e volta a mergulhar na estranha ordem geométrica do cosmo, deve se fazer compreender. Tudo, mesmo o solene sentimento de morte que floresce no caule da existência mais gloriosa. Drummond arrisca o belo golpe de teatro, embora preparado, desde quando fala em desengano. Chegamos à penúltima seção do poema e o viajante rejeita a graça com que a máquina o distingue. Ele a esnoba. Falta-lhe a fé necessária para aceitar, sem hesitações, esse presente de grego metafísico. As crenças debilitaram-se
e não conseguem mais atender ao chamado, como se um dom tardio já não fora apetecível. O episódio extraordinário se encerra quase sem ruído ou movimento. Baixei os olhos, incurioso, laço, desdenhando colher a coisa oferta, que se abria gratuita a meu engenho. Penso que o poema procede por ironia, não a ironia humorística de Machado, mas tão somente a da figura pela qual dizemos algo para que se entenda o contrário. Por esse caminho, não se deve acreditar na oferta formidável feita pela máquina, que corresponderia ao milagre do conhecimento, com a existência, enfim, livre de seus disfarces, de sua opacidade. Ou ainda, mesmo admitindo tamanha dádiva como efetiva, não é de se crer na recusa a uma oferta assim maravilhosa. O poeta nos fala, afinal, de limites, da impossibilidade de se resolver o mistério do universo e com ele o da vida humana. Ou mais, talvez nem sequer haja mistério a decifrar. Seja como for, o peregrino renuncia corajosamente a todas as ilusões destinadas a suprir a constante carência de respostas. A dele é a nossa. O próprio poema sugere apenas a mediação da fé ou das crenças o poderia ligar àquele apelo, que não vem de fora, mas vem do íntimo. Todavia as crenças já não lhes são propícias. A intuição a elas relacionada perde seus gumes e a razão como que as desautoriza. Na ausência de Deus, somos nós a consciência do universo, ao menos do universo conhecido. Pobre e limitada consciência, de certo. Assim como se dá em Machado, o aparente pessimismo aqui pode ser lido em chave afirmativa. É isso que eu gostaria de ressaltar ao final. Essa mesma lucidez escassa é o que temos para viver de modo pleno. A admissão da ignorância diante da morte em Hamlet e o retrato derrisório do indivíduo frente à origem e ao fim dos tempos em O Delírio ajudam a compreender a máquina do mundo, que reafirma o incompleto, o imperfeito, o duvidoso, o mortal como território do humano. Nele, a felicidade possível. Obrigado.